Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas. Ideia de comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. Tchau, mãe! Bom dia. Bom dia, tia. Tudo bem? Tudo. Vou deixar o Pedro. Fui. Tu não foi cedo por quê? Não, eu tive umas coisas pra ajeitar. E a Clarinha não foi. Quem é a Clarinha? Minha também. Tu gata ou tu cachorro? Minha cachorro. Minha Daiane. Essa aí é a professora Márcia Gabriela, uma das muitas vozes que se somaram nesse episódio. E ela está dando carona para duas de suas alunas. Eu sou Lidomar Nepomuceno, apresentador do Hebreu. Tem bastante gente por aqui hoje. A gente vai conhecer, ouvir cada uma dessas pessoas nesse formato um pouco diferente do que a gente costuma fazer para você ouvir. Eu sou Lia Girão, apresentadora do Hebreu. Então seja bem-vindo, arruma aí seu fone de ouvido e claro, você que é hebrete já sabe, né? Escuta a gente lá na Aurelo. Bora lá? O Hebreu faz parte da rede nordestina de podcasts. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @Rede Nordestina de Podcasts no Instagram. A educação no Brasil sempre teve muitos desafios a serem superados, e é até difícil aqui listar tantos, mas a pandemia da Covid-19 agravou mais ainda os abismos sociais que ressoam na realidade educacional do país. A situação já era difícil, sobretudo pelo desmonte das políticas públicas de educação operado pelos governos alinhados ao golpe parlamentar de 2016. Ainda não é possível mensurar as reais perdas decorrentes da pandemia. Não só pela complexidade da situação, mas, no nosso caso, no Brasil, porque esconder os dados tem sido a política recorrente do desgoverno de Jair Bolsonaro. Segundo reportagem do Diário de Pernambuco, de 28 de abril deste ano, desde fevereiro, dezenas de bases de dados educacionais de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, conhecidos como microdados, foram retirados do ar. A alegação do governo é de que os dados foram suprimidos para atender à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porém, pesquisadores alertam que a omissão dessas bases dificulta a realização de pesquisas sobre a educação. Para um governo que fez da citação bíblica "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" um dos seus slogans de campanha e de governo, parece que não apenas não estão dispostos a encarar a verdade, os fatos, neste caso os dados, mas estão na realidade interessados em omitir essa verdade à sociedade brasileira. No episódio de hoje falaremos sobre educação, escola e a igreja, a partir da campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema Fraternidade e Educação, e adota o lema "Fala com sabedoria, ensina com amor". O tema do episódio de hoje foi sugestão de um ouvinte nossa, a Maria. Maria, beijão pra você e nosso muito obrigado. A Campanha da Fraternidade é uma iniciativa realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, no período da Quaresma. A Quaresma é parte do tempo litúrgico que compõe o calendário religioso celebrado por algumas igrejas cristãs, entre elas a Católica Apostólica Romana, a Ortodoxa, a Anglicana, a Luterana e algumas denominações presbiterianas e reformadas. A campanha foi criada em 1961 por integrantes da Caritas Brasil.
A Caritas é uma organização humanitária internacional da Igreja Católica. O objetivo, inicialmente, era arrecadar fundos para atividades assistenciais. A ação foi chamada de Campanha da Fraternidade e realizada pela primeira vez na Quaresma de 1962, em Natal, no Rio Grande do Norte. No ano seguinte, 16 dioceses do Nordeste realizaram a campanha. Posteriormente, a iniciativa é assumida pela CNBB e passa a ser realizada a nível nacional. A campanha da fraternidade busca despertar a solidariedade dos fiéis cristãos e da sociedade em geral com relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. A cada ano é escolhido um tema que define a realidade concreta a ser transformada e um lema que explicita em que direção se busca essa transformação. A cada 5 anos, a campanha é construída de forma ecumênica, em conjunto com outras denominações cristãs. A campanha da fraternidade é uma campanha que tem uma capacidade muito grande de se inserir na realidade das dimensões de um Brasil continental. Então, muitas pessoas ouvem falar, muitas pessoas têm conhecimento da campanha. Esse é um primeiro processo de mobilização em torno de uma campanha, é a conscientização. E, nesse sentido, a Igreja propõe, a CNBB, documentos que ajudam a refletir sobre uma realidade, sobre uma questão. Este ano estamos refletindo o tema da fraternidade e da educação, que vai para além das dimensões da educação regular. O documento base nos convida a fazer uma reflexão de nossa existência, como seres educadores. Esse é Frei Hélio, membro da Ordem dos Frades Menores, uma ordem religiosa fundada por São Francisco de Assis ainda no século XIII. O Frei é natural de Recife, Pernambuco, mas atualmente mora em Fortaleza, no Ceará, com mais 6 frades em um dos conventos da ordem. No momento, Frei Hélio está cursando a faculdade de Teologia e, na paróquia onde os frades estão presentes, desenvolve atividades junto a movimentos sociais e outros grupos. E esse convento, em particular, é onde eu vivi a maior parte da minha experiência vocacional. Quem é Brett já ouviu essa história. Sabe que eu quase me tornei frade. Mas isso é outra coisa, né? Vamos seguir aqui. O documento base citado por Frei Hélio é um longo texto construído de forma coletiva com uma proposta de auxiliar as reflexões e ações acerca do tema da campanha. Uma dinâmica que convida a escutar, discernir e esperançar. Então, depois desse momento de conscientização, é preciso depois fazer um julgamento. Um julgamento da realidade, se essa realidade ela é sinal de vida, de luz, e esse olhar ele precisa ser não somente para a realidade social, mas para a nossa realidade como pessoa, Como estamos sendo seres de educação, promotores de educação. Então, posteriormente, se faz o apelo às mobilizações. A campanha da fraternidade tem gestos concretos, como, por exemplo, a arrecadação de coletas pelo Brasil inteiro, na missa do Domingo de Ramos, e essa coleta ela é usada para promover projetos sociais que são previamente analisados e aprovados. Qualquer pessoa pode submeter esses projetos, desde que eles abordem e contemplem o tema da campanha, né? Então, legal ver o alcance da campanha e o quanto ela é importante, né? Mas mesmo sendo esse um dos propósitos da campanha, financiar projetos sociais, no ano passado, quando ela foi ecumênica, o que ocorre a cada 5 anos, a campanha foi extremamente atacada por grupos fundamentalistas cristãos. Incomodados com a forma que o texto base abordava as questões de gênero e as vivências de pessoas LGBTQIAP+, sobretudo com relação à violência sofrida por essas pessoas, esses grupos puxaram um movimento de boicote à coleta realizada pela CNBB. A campanha, no entanto, não é importante apenas por seu potencial de angariar fundos para serem investidos em projetos sociais, mas também em grupos de discussão, em grupos de pastoral, fazer essa mobilização em torno do tema para mobilizar uma conversão, uma real conversão de todos nós como cristãos e cristãs para uma dimensão educadora, né? O texto cita uma sabedoria popular da África que diz que para educar uma criança é necessário uma aldeia. E Frei Hélio vivencia esses momentos singulares de diálogo e aprendizado que a campanha possibilita
na atuação junto à comunidade que compõe a igreja local onde ele e os outros frades estão inseridos, que é o lugar onde a campanha de fato acontece. Então, como eu havia mencionado inicialmente, a nossa presença aqui em Fortaleza é uma presença paroquial. Então, nesse sentido, é importante aproveitar o espaço que nós temos e a relação que nós temos com a realidade paroquial em si, que abrange dimensões pastorais, dimensões de acompanhamento de juventudes e outras dimensões, para fazer esse trabalho de conscientização que consiste em disponibilizar os documentos de texto base, né, orações que são frutos dessa reflexão, dessa temática, mas não somente isso, né, promover formação para os leigos. Leigos, no contexto católico romano, são todas as pessoas que não receberam o sacramento da ordem, ou seja, todas aquelas que não são diáconos, sacerdotes ou bispos. Para que a pastoral seja esse ambiente fecundo, né, para que os próprios leigos tomem a consciência de promover uma educação voltada para a fraternidade. Então, mais especificamente, o trabalho dos frades é muito inspirado mesmo na figura de São Francisco, é que nós sejamos presença, né? E aí, particularmente, eu entro citando o meu exemplo na minha relação com os grupos que eu acompanho, e eu gostaria de citar um grupo que eu tenho muito carinho, muito apreço, que é o grupo de pastoral LGBT, alguns grupos de pastoral LGBT, e é importante a presença franciscana nesse ambiente, porque ela reflete uma possibilidade de acolhida de pessoas que muitas vezes são colocadas à margem da realidade eclesial. Então essa é sim uma presença educadora, porque ensina ao outro que os preconceitos que muitas vezes são vividos na igreja, eles são frutos de decisões pessoais. E é preciso mostrar que é também fruto de decisões pessoais, e oxalá que um dia seja institucional também, o acolhimento e a não discriminação. A Igreja Católica, né, tem uma participação histórica na formação educativa do nosso país, né? Sabemos que as primeiras escolas foram os jesuítas que trouxeram e tal. E também, né, em outros episódios da história da nossa pátria, existe a presença da Igreja Católica. Essa é a Irmã Isabela, freira religiosa consagrada da Congregação das Irmãs Sacramentinas de Bérgamo, fundada no final do século XIX a partir do ideal de Catarina Comensoli. A Irmã Isabela é pedagoga e mestranda em educação. De fato, a Igreja Católica tem um papel histórico na construção da educação no Brasil. Mas não podemos ignorar em qual contexto histórico a Igreja estava inserida nesse processo. E nós já falamos sobre isso aqui no Hebreu. Você lembra? Então, se a gente for pensar no colonialismo, entre aspas, na invasão do Brasil pelos colonizadores portugueses, essa invasão foi feita sob o signo da cruz. Então, desde o começo, o poder político e o poder religioso sempre se deram as mãos, obrigavam os indígenas a se batizarem, trouxeram a escravização aqui para o Brasil e obrigaram também os negros a se batizarem, né? E ainda assim, alguns negros eles nem ofereciam batismo porque, como também nem sempre ofereceram para os indígenas, porque achavam que eram selvagens, eram da selva, eram menos humanos do que os brancos, né? Essa é a também freira e teóloga ecofeminista Ivone Gebara, num trecho do nosso episódio de número 20, sobre a laicidade do Estado. A Igreja Católica foi não só aliada, mas agente do colonialismo. Pensar a sua contribuição na estruturação da educação no Brasil é também recordar a forma violenta de como isso se deu nesse período tenebroso da nossa história, mas como também nos recorda a Irmã Isabela. E é interessante a gente pensar que, conforme a transformação da sociedade, também existe, né, a transformação da postura da Igreja diante da educação. A proposta da temática desse ano é fraternidade e educação, e tem como lema: fala com sabedoria, ensina com amor.
É muito importante a gente abordar esse tema na campanha da fraternidade desse ano, porque apesar de ser um tema que já foi abordado outras vezes na Igreja Católica, na década de 80 e na década de 90, traz a novidade de se pensar uma educação integral, ou seja, não se pensa mais um ser humano sedimentado, que aprende conteúdos isolados dentro da escola e que a vida dele fora disso, né, não é educação. Hoje a gente olha a educação de uma forma integral. E é essa a proposta que a campanha da fraternidade vem trazer em 2022. E é partindo dessa educação que se percebe a integralidade dos sujeitos, que uma prática educacional que se pretenda ser eficaz precisa respeitar a diversidade de todos que estão envolvidos no processo educacional. E aqui consideramos de forma especial o contexto escolar. No Brasil, nós temos a realidade de escolas privadas que podem ser confessionais, ou seja, tem uma orientação de valores a partir de uma determinada religião. No nosso caso, são sobretudo escolas de confissão cristã. A nossa legislação permite que essas escolas existam, e nesse caso não há desrespeito à laicidade do Estado. Porém, quando a escola em questão é pública e o Estado brasileiro está sob uma Constituição Federal que afirma a laicidade do Estado, esta não pode ser uma prática educacional orientada por valores religiosos exclusivistas que podem, em alguma medida, desrespeitar a integralidade das e dos estudantes. A escola, seja pública ou privada, confessional ou não pode discriminar pessoas por classe, raça, identidade de gênero ou orientação sexual. A escola, num Estado que, do ponto de vista das suas leis, é laico, não pode ser um espaço fecundo para a propagação de intolerância religiosa. E sobre isso nós também já falamos aqui em outro episódio. Porque, por exemplo, por 2 vezes, né, pais evangélicos não quiseram que eu trabalhasse, né, com o tema. Eu tive uma aluna, né, eu escrevi um rap, e nesse rap tem muitas referências aos orixás e aos babalorixás e tal. E eu escrevi no quadro a letra, né, para os alunos copiarem nos seus cadernos, e botei a música para eles ouvirem e tal. E uma aluna que era evangélica, ela não escreveu no seu caderno, porque ela disse que se escrevesse amaldiçoaria o seu caderno. Então, e era uma aluna, né, de 6º ano, ali com 10, 11 anos, e a gente vê o nível então, de profundidade do colonialismo cristão nessa criança, né? Esse é Hendrik Silveira, professor do ensino básico, é historiador, doutor em teologia e babalorixá da tradição batuque no Rio Grande do Sul. Hendrix participou do nosso episódio de número 21 sobre racismo religioso. Depois disso, a mãe foi lá na escola, me ameaçou com a Secretaria de Educação e tudo, né? E a única coisa que eu mostrei para ela foi a Lei 10.639. A Lei Federal 10.639 de 2003 estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares dos ensinos fundamental e médio. Pois é, minha experiência enquanto uma criança e uma adolescente gay nos espaços formais de educação, né? No ensino fundamental, no ensino médio, foi bem estranho, assim. E é engraçado que eu só fui me dar conta disso, dessas opressões que eu vivia na escola, quando eu estava cursando a licenciatura em teatro aqui na UFC. O UFC é a Universidade Federal do Ceará. A gente fez uma disciplina de meio que introdução à arte e educação, e a gente fez uma linha do tempo da nossa vida na educação, do que a gente viveu em espaços formais e não formais de educação. E a gente foi refletindo muito sobre o que nos marcou em cada um desses espaços, em como a gente foi se transformando nesses espaços. E eu fui me dando conta, relembrando de tudo que eu vivi nas escolas. Para mim foram espaços de opressão, assim. Eu cresci nos anos 90 e existia muito aquele lugar do que menino deve fazer, do que menino deve fazer. Menino tem que jogar futebol, menina vai brincar de outra coisa. E isso era sempre muito esse lugar de que não era permitido fazer nada do que estava além daquelas regras e daquelas caixinhas, que não eram regras escritas, formais, mas estavam
naquele ambiente, né? Formadas naquele ambiente. Meu nome é Tibério Azevedo, eu sou ator, eu moro aqui em Fortaleza, no Ceará, faço parte da Diversidade Católica Fortaleza e sou um homem gay. Para quem não lembra ou não ouviu ainda, o Tibério participou do nosso episódio 16, que falou sobre grupos cristãos que acolhem pessoas LGBTQIAP+. Anotou aí? Só episódio massa para você ir ouvir depois desse. Então, acho que você já deve imaginar ou sabe por experiência própria que o Tibério não foi sorteado, ele não é um ponto fora da curva nessa experiência escolar nada acolhedora. Eu me entendo uma mulher bissexual desde sempre, assim, mas nominalmente falando não tem muito tempo, eu tenho alguns anos. Então, essa questão de minha experiência enquanto LGBT em espaços de educação não é muito grande, porque mesmo sabendo da minha atração, né, por meninos e meninas desde muito nova, eu não tive autorização para senti-las, né, naquela época. Então, enquanto mulher bissexual, isso não era uma questão, porque nem eu mesma me colocava nessa nomenclatura, né, nesse espaço. Passei a maior parte da minha vida, então, como uma pessoa hétera, então essa questão não me contemplou, não me contempla, assim, né? Lembro pouquíssimo de colegas, né, não heterossexuais, a maioria deles não, também adolescentes, né, não tinham a opção de assumirem-se, né, dentro do seu ambiente familiar, então a escola falava muito pouco sobre isso. Eu tive uma colega que ela era lésbica e me avisou desde sempre que era lésbica no ensino médio, 3º ano, então foi a primeira vez que alguém me falou, né, outros colegas eu suspeitava. Não vi problemas enquanto espaço, né, essa colega estudou com a gente super tranquilamente, mas a discussão nunca aconteceu, né? Nunca esteve em pauta. Oi, tudo bem? Meu nome é Camila Santos, eu tenho 35 anos, sou professora, administradora e trabalho com adolescentes e jovens do mercado de trabalho no programa de aprendizagem. E atualmente, além dessas questões, eu sou vice-presidente da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. Moro em Brasília e aqui em Brasília eu sou coordenadora de um grupo Diversidade Cristã de Brasília. Eu sou colega da Camila na coordenação do grupo Diversidade Cristã aqui em Brasília. Eu, Camila, Tibério, estamos sempre ouvindo relatos de pessoas LGBTQIAP+, que não são acolhidas na escola, na igreja, na família. É urgente que esses espaços sejam transformados. É necessário que se tornem espaços que potencializam a vida de todos, sem distinção, sem opressão. E sobre a nossa postura, como religiosos, como leigos, como padres, como bispos, às vezes nós assumimos uma postura muito autoritária, uma postura clerical, que não leva em consideração a própria postura do mestre, que é uma postura daquele que educa. A passagem bíblica que inspira o texto da campanha, e a campanha de maneira geral, é aquela passagem em que levam para Jesus, os fariseus levam para Jesus uma mulher. E essa mulher foi pega em adultério. E Jesus rompe com toda a lógica do julgamento, inclusive dando palavra àquela mulher, né? Aquela mulher deveria ser julgada em silêncio se fosse julgada pelos padrões dos fariseus. Então, o processo educativo de Jesus é um processo que dá autonomia para a pessoa, lhe dá a palavra, o direito de fala, e a presença dele é, sobretudo, uma presença amorosa, uma presença que olha, uma presença capaz de escutar. E, nesse sentido, olhando para o mestre, olhando para todas essas qualidades dele, é preciso sim tratar desses temas para que nós possamos olhar as nossas posturas, como nós temos nos comportado diante da realidade do mundo, olhando também para os discursos de intolerância, para que nós sejamos mais tolerantes, para que nós sejamos mais fraternos. Eu entendo, Camila,
vice-coordenadora agora da Rede Nacional de Católicos LGBT, que é muito importante a gente dar nomes. É muito complicado somos todos, não precisamos de diferença porque somos todos iguais, e nós sabemos que isso não é verdade. A igreja ainda tem um caminho pela frente na inclusão, acolhimento aos fiéis que são LGBTs, mas quando ela propõe essa discussão, né, uma campanha da fraternidade, ela precisa compreender todos os públicos. A minha esperança é que isso aconteça, que nos espaços de catequese, sobretudo, né, que é a principal manifestação da educação da fé, né, seja sempre lembrado, né, a importância aí da educação para todos. Né? E a gente sabe que o espaço religioso nem sempre nos contempla. Das muitas vozes que nós poderíamos ouvir para abordarmos o tema da educação, escolhemos algumas que entendemos serem aquelas que, de forma alguma, podem ser ignoradas se quisermos consolidar uma educação que seja de qualidade, libertadora, amorosa e acolhedora. Quem poderia falar com mais propriedade que as educadoras e os educadores que estão no chão da sala de aula, no ensino básico, nas escolas públicas? Tá na hora da gente resgatar aquele trechinho lá no começo do episódio, tu lembra? A professora Márcia dá carona para 2 de suas alunas. Elas moram 2 ruas depois da casa da Márcia. E elas sempre saíam de casa no mesmo horário que a Márcia, que aí resolveu oferecer carona e as mães das meninas autorizaram. Desde então, elas sempre pegam carona com ela. As meninas estão hoje no 3º ano do ensino médio e são alunas da Márcia desde o 1º ano. Pois é, vamos conhecer um pouquinho mais da querida Márcia Gabriele. E aí, galerinha do Hebreu, eu me chamo Márcia Gabriele, sou cearense lá de Canindé, sou cientista social, professora de sociologia no ensino médio e mestranda em sociologia. Crio uns conteúdos aí de vez em quando lá no portal sociológico e informação importante, viu? Sou hebrete de carteirinha. Então, a Márcia já é mesmo de casa, né? Ela participou de 2 episódios, o Drop 6, ainda na nossa primeira temporada, e do episódio especial de aniversário de 1 ano do Hebreu. Mas, na real, a gente já conhece a Márcia de longa data, porque ela foi nossa colega na graduação, quando nós fizemos juntas a licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará. Márcia não é só hebrete de carteirinha, não. Ela é uma educadora muito competente. Uma professora muito apaixonada e comprometida com o que faz. É mestranda do mestrado profissional em Sociologia da UFC. Além de tudo, é generosa. Na página que ela criou no Instagram, @portalsociológico, ela compartilha conteúdos de muita qualidade relacionados à educação, ao ensino de sociologia, teoria social e muitos outros temas que são objeto de estudo das ciências sociais. Márcia é também uma cientista social, pesquisadora de carteirinha. Bom dia. Tudo bom? Vem, Jean. Bom dia. Vixe, que tristeza é essa? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para, cadê a animação de vocês? Eu sou professora temporária, né? Eu não sou professora efetiva, eu sou lotada na disciplina de Sociologia, num modelo de escola de tempo integral, que foi implementado em 2017 aqui no Ceará. E nesse modelo de escola, os jovens eles passam o dia inteiro na escola, né? E aí eles têm aulas tanto das disciplinas da base comum, tipo português, história, sociologia, como de eletivas, tipo sociologia pro Enem, Muay Thai, esse tipo de coisa. Além da professora Márcia, a gente convidou mais uma vez alguém que talvez, só talvez, você já tenha nos ouvido dizer que é sócia proprietária do Hebreu. Ela mesma, conhecidíssima como A Noite de Paris, Eliana Coelho. Olá, ouvintes do Hebreu Podcast. Eu me chamo Eliana Coelho da Silva. Para quem é ouvinte do podcast há algum tempo, já me conhece, mas eu vou me apresentar aqui. Eu sou cearense de Sobral, moro em Fortaleza, sou socióloga, mestre em Sociologia
e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. E no presente momento eu sou professora da Educação Básica do Estado do Ceará na cidade de Fortaleza, em 2 escolas aqui. A Eliana, além de pesquisadora e educadora, é também produtora e apresentadora do podcast Elas Pesquisam, um trabalho muito massa que ela faz em parceria com a também professora e pesquisadora Cláudia Costa. O Elas faz um trabalho muito interessante de divulgação científica da produção feita por mulheres cientistas. O trabalho é tão bom que em outubro do ano passado ganhou menção honrosa no Prêmio Ampox de Divulgação Científica em Ciências Sociais. A Ampox é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Tá bom? Ou tu quer mais? Eita, menino, que até rimou. Eu dou aula em 2 escolas, né? Em uma eu tenho mais horas aula, em outra eu tenho menos. Na escola que eu tenho menos horas aula, já voltou, tá 100% presencial, e eu me desloco indo de Uber, né? São 2 dias na semana que eu dou aula lá, então eu sempre vou e volto de Uber, e às vezes eu volto a pé quando eu, em alguns dias na semana, vou visitar minha mãe, que minha mãe mora perto dessa escola, que eu tenho menos horas aula, né? Eu também dou aula em uma outra escola, que nessa a gente ainda está no ensino remoto, porque ela está sendo reformada ainda e a gente não pode voltar. Eu fico em casa, dando aula em casa, né, através do computador. E aí, assim, a minha rotina é acordar, né, nos dias que é presencial, ir para a escola, voltar para casa, e nos dias que é remoto, é acordar, dar aula, almoçar, passa um tempinho, dar aula de novo. A educação no mundo inteiro foi obrigada a enfrentar os inúmeros desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Uma geração inteira está sofrendo perdas irrecuperáveis na educação nos 2 anos de pandemia. Dados do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, revelam uma das maiores crises no ensino, no Brasil e no mundo. A escala de perdas do aprendizado é quase intransponível, alerta o Unicef. As mais jovens e mais marginalizadas sofrem maior impacto com a interrupção da educação. São 2 dinâmicas completamente diferentes. Eu não sei como descrever o quão diferente é. De certa forma, nas 2 escolas eu conheço já os meus alunos, mas na presencial eu conheço mais. Eu tenho como identificar algumas particularidades, tipo, tem alunos que não entregam atividades e quando estava só no remoto tinha menos possibilidade de ganhar nota, né? E aí eles entregam um pouco atividade, mas no presencial eles são participativos, né? Então no remoto não dá para fazer esse julgamento, porque a maioria dos alunos fica com a câmera desligada e com o áudio desligado. Vez ou outra eles conversam no chat ou abrem o microfone, mas a maioria das vezes no ensino remoto sou eu falando sozinha. E aí, a única coisa que eu posso dizer dessa rotina, apesar dela eu estar no ensino remoto onde eu tenho mais horas aula, é que é cansativo. É cansativo. É cansativo estar na tela, porque às vezes é estressante, porque o meu computador é lento, e às vezes a internet é lenta, e eu estou querendo passar um vídeo ou apresentar até um site, quando eu separo tudo bem direitinho para apresentar um site. Eu acho que é isso. A minha rotina é cansativa, como de qualquer professor. Nós estamos todos no presencial. A escola está 100% no ensino presencial. E o que a gente nota, né, que eu tenho notado assim com muita frequência, é que os jovens eles vêm com sede de ter aquilo que eles não puderam ter, infelizmente, com o ensino remoto, que é a interação face a face e a socialização entre eles e com a gente, né? Porque a gente sabe também que isso impacta na aprendizagem. Nesse sentido, a gente vai trabalhando de modo a tentar sanar essas dificuldades e as sequelas do ensino remoto. Porque pense como é sequela, gente. A gente sabe das fragilidades e que essas fragilidades, elas, como eu disse, né? Ela causou não somente na socialização, na interação, e isso impacta diretamente na aprendizagem. E assim, a gente sabe que a escola é um espaço de refúgio para muitos jovens. E esse espaço, ter esse espaço disponível presencialmente, de novo para eles, tem sido assim, sem sombra de dúvidas, um fator de extrema importância na vida desse jovem. Mas os desafios da educação no Brasil são muitos e são históricos. Não surgiram com a pandemia da Covid-19. Essa apenas nos acrescentou mais alguns. Desde o orçamento.
O orçamento para a educação é ínfimo, desde a educação infantil até o ensino médio. É pouco dinheiro e muita demanda. E aí é o desafio, como eu falei, da assistência socioemocional, né? E até tem um projeto que passou e o Bolsonaro não aplicou, né? Que foi para ter em todas as escolas ter uma equipe multidisciplinar de saúde, né? Psicólogo, assistente social e tudo, que deveria. O Buscativo é trabalho de assistência social. A gente tá pegando uma coisa que não é pra gente fazer. Não que a gente não queira, que a gente não tem treino técnico para isso. Mas aí tem um problema muito grande também da educação no Brasil, é das pessoas verem e normalizarem, né, normatizarem o sacrifício dos professores, o cansaço dos professores como algo normatizado. Não é assim mesmo, vai ser assim, para sempre assim, você escolheu essa profissão, então você tem que aguentar que seja assim. E aí eu estava conversando com professores hoje, e a gente falando sobre as condições mesmo dos prédios onde tem as salas de aulas, né? Principalmente os de ensino fundamental e tudo, inclusive de ensino médio também. É muito doloroso dizer isso, mas às vezes os professores só se mobilizam com relação aos seus salários e não se mobilizam com relação, por exemplo, às condições de trabalho. A gente aguenta condições de trabalho muito difíceis. A gente reclama um pouco disso, né? Ou quase nada. Tipo, se me jogarem para dar aula debaixo de um cajueiro com carteira, sem carteira, todo mundo sentado no chão, eu vou dar. Então, a gente, professor, a gente acostumou de levar nossas cartolinas, de comprar nossos pincéis, de levar material do nosso bolso. A gente se acostumou com isso. Sim, a desigualdade e as questões emocionais dos nossos alunos e também da equipe, né, da comunidade escolar, são os desafios maiores que a gente enfrenta, porque isso impacta diretamente na aprendizagem, não tem como desvencilhar as duas coisas. E nesse ponto eu acho que não é uma realidade só minha, sabe? Conversando com outras professoras, outros professores de sociologia, a gente nota que esses dois pontos são os pontos em comum que nós temos. Muito embora em outras regiões esses problemas, essas questões, né, esses desafios, eles se somem à criminalidade. E aí isso tudo são uma série de fatores que vão levando ao abandono, à evasão escolar, né? Principalmente agora no período de pandemia, que as desigualdades elas estão cada vez mais escancaradas. Muitos alunos deixam de frequentar a escola que é integral porque precisam trabalhar, né, no turno para ajudar a família e tudo. E quando a gente fala do ensino superior e do acesso ao ensino superior, eu creio que esses desafios da educação básica, eles respinguem lá no ensino superior, sabe? No acesso à universidade. Mais do que nunca, o sonho de alguns alunos de ir para a universidade, ele se torna distante. No final do ano passado, perguntava para os meus alunos se eles queriam fazer algum curso e eles sempre colocam que eu preciso arranjar um emprego primeiro, né? E a gente sabe que, principalmente, somado a isso, todos os cortes e o e o sucateamento, né? O projeto de sucateamento das universidades públicas pode impactar diretamente no acesso a elas, né? E isso é algo que me deixa muito preocupada. Na semana que eu estou editando esse episódio, assistimos ser pautado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição 206/2019, que propõe cobrar mensalidade em universidades públicas. São mesmo dias muito difíceis para a educação no Brasil sob o governo de Jair Bolsonaro. Nós temos assistido a vários retrocessos com relação a conquistas importantes proporcionadas por outros governos. Os últimos anos, não o bolsonarismo nem o Temer, né, mas anos Lula e Dilma, houve um esforço em duas frentes, de formação superior, para que todos os professores fossem realmente formados, né, na área. Houve um esforço mesmo do Estado em fazer com que os professores tivessem mais formação continuada, incentivo a isso, e o resultado disso foram nos 2 últimos concursos que teve aqui no estado do Ceará, que entrou muita gente com mestrado, com doutorado, ou doutoranda como eu. Então, assim, isso aumenta a qualidade da educação, dos projetos até que são feitos nas escolas. Tem muitos projetos aqui no estado do Ceará que são elogiados fora, e também as políticas de afirmação, né, de ação afirmativa, as cotas sociais e raciais para o ensino público. Isso aumentou o número de pessoas da classe trabalhadora no ensino superior, né? Então, o acesso aumentou. O grande problema é que isso tem sido desmantelado desde do Temer, né? Faz com que, por exemplo, a gente teve os últimos 2 anos uma queda grande de alunos de escola pública entrando na universidade. Toda a política educacional do Brasil precisa ser uma continuidade, e está previsto isso desde a Lei de Diretrizes e Bases, né?
que foi feita, a Lei de Diretrizes e Bases foi feita para que houvesse uma política de década, né? Cada 10 anos você tem uma política nacional da educação. Já no governo Lula já teve uma interferência sobre essa continuidade, né? Porque teve a Política do Desenvolvimento da Educação, que foi o PDE, e aí isso um pouco atrapalhou porque colocou no guarda-chuva todos os programas sem necessariamente terem uma linha lógica, né? E aí o grande problema da educação no Brasil, desde a educação básica, é que o projeto é não ter projeto. Nós também não poderíamos deixar de ouvir a opinião das nossas educadoras acerca do tema da educação sendo abordado pela campanha da Fraternidade 2022 e ainda o que elas, enquanto professoras de escolas públicas, pensam sobre o ensino religioso. Eu acredito que a campanha da Fraternidade 2022, quando ela reforça que quer pensar a educação, a construção dos projetos de vida, a formação de cidadãos, o ensinar com amor, me faz pensar no Paulo Freire, quando ele diz que a gente não pode falar de educação sem falar de amor. Assim como ele também incentiva a gente a uma prática pedagógica, né, que engaje, que seja libertadora. E discutindo isso, a gente também faz com que a reflexão se volte para a sensibilização da instituição escola mesmo, em relação à compreensão da história de vida dos nossos jovens, porque isso ainda é um objeto de debate na escola, né? Da gente pensar como acolher eles, como a gente pode, dentro das nossas condições, claro, ser rede de apoio e não de exclusão. Que a gente possa escutar esse jovem, que a gente possa considerar eles efetivamente agentes no processo educativo, né? E não que a gente seja o outro lado, que reforça a violência, que reforça o abandono. Que a gente repense quando a gente diz que as demandas deles são mimimi, besteira, modinha. Porque eu acho que quando a gente pensa assim, a gente tá falhando enquanto escola, enquanto docente. E a campanha da Fraternidade, ela faz com que a gente volte a pensar que educação a gente quer, que pessoas nós queremos formar, que sociedade nós queremos. E aí, pensando nisso, a gente consegue pensar na valorização do trabalho docente, na sensibilização em relação à diversidade de gênero e à diversidade sexual, em relação à questão racial, que também é muito forte na escola, que se mostra pra gente diariamente no chão da escola, da sala de aula, de nós reconhecermos o nosso estudante como um protagonista, como um produtor de conhecimento, que é ativo no processo de ensino e aprendizagem. Mas assim, eu acho importante que todos os setores da sociedade se preocupem com a educação. Mas eu, pessoalmente, do meu lado de cá, de evangélica, né? O meu grupo, especificamente, quando ele se preocupa com a educação, não é uma preocupação saudável. Geralmente se preocupa com a educação para cercear a voz de professores e professoras sobre a diversidade. E aí a ideia de falar com sabedoria e ensinar com amor, eu acho que, né, enfim, desde o Paulo Freire até Bell Hooks, isso tem sido discutido, né, como acolher os afetos dos alunos, como a gente não tratar os alunos como cliente, porque eu acho que é bom que a sociedade discuta a educação, mas eu não sei se da perspectiva cristã, que se precisa ser da perspectiva cristã. Eu acho que não, tem que ser da perspectiva laica mesmo. No ensino médio, pelo menos na minha realidade, eu não tenho uma disciplina, uma área, um momento específico para falar sobre ensino religioso, né? Eu noto que essa discussão ela é meio diluída, digamos assim. Eu, por exemplo, em geral, utilizo as aulas quando vou falar do Emily Durkheim para abordar o assunto religião. Mas, além disso, eu vejo que falar sobre ensino religioso, falar sobre intolerância religiosa, falar sobre diversidade religiosa, é uma demanda da juventude, né? Falar sobre as vivências espirituais e religiosas deles também é uma demanda deles. Na escola de 2014, a experiência que eu via, né, eu não peguei essa disciplina. Até teve um dia que eu brinquei, estava na sala dos professores, vale, gente, isso aqui é material missionário. E assim, os professores que dão aula de ensino religioso, eles não são formados em ciência da religião. É um professor que precisa completar a carga horária. É qualquer professor. Como ele não tem conhecimento sobre o assunto, ele vai dar a religião dele. Pelo menos a experiência que eu tive de ver, não de dar aula, de ver colegas preparando, né, material, era que a pessoa estava fazendo uma doutrinação, né?
Com todas essas questões levantadas sobre os desafios, as dificuldades enfrentadas para alcançarmos uma educação de qualidade e de acesso equânime, qual seria, então, a escola dos nossos sonhos? A escola do meu sonho. A escola do meu sonho é uma escola que seja inclusiva, assim, nos termos do Vygotsky mesmo, que dialogue com as culturas juvenis, que valorize o conhecimento científico acumulado, que acolha a diversidade, que adote um currículo negro, descolonizado e antirracista. E aí, dando ênfase à participação política, que traga a comunidade para dentro da sala de aula, para dentro da escola, né, que seja aberta para a comunidade, que acolha e que lute pelas demandas dos nossos jovens LGBTQIA+, que incentive o nosso jovem à arte, que valorize os profissionais da educação, todos, que de fato assim, considere e incentive o protagonismo juvenil, a partir das assembleias, da formação de grêmio estudantil, da formação de clubes estudantis, enfim, que considere o jovem como um ser ativo no processo de aprendizagem. Essa é a escola do meu sonho. É difícil porque eu penso em tanta coisa, mas eu acho que a gente pode partir daqui. A escola dos meus sonhos tem a ver com a sociedade dos meus sonhos, né? Porque eu não posso pensar uma escola que seja completamente um exemplo de democracia e participação e fora dos muros da escola eles enfrentarem racismo e violência policial. E aí, isso é bem utópico, né? Mas para que isso aconteça, primeiro precisa ter uma organização política de todo mundo que é envolvido com a educação e também com quem diz que é interessado ou que valoriza a educação. Então a escola dos meus sonhos, ela está bem longe de existir, né? E aí a escola que eu quero é que não falte comida, que não falte nenhum material escolar, que eles tenham todo acesso a tudo de bom e do melhor, que a gente também, professor, tenha todas as condições objetivas para fazer um trabalho bem feito, que a gente respeite as leis, direitos e bases e não lote as salas de aula, que a gente tenha mais tempo de planejamento, que tenha mais concursos para professores, que a gente tenha equipes multidisciplinares dentro das escolas, enfim, que na escola possa ter a opção de tempo integral, mas também que não se esqueça da educação de jovens e adultos. Eu termino essa participação dizendo que eu estou muito cansada mesmo. Fez um ano que eu entrei como professora afetiva da educação básica e tem sido bem difícil, né? Bem difícil. Não só pelo meu cansaço, mas por ver o quão difícil é a gente acessar as necessidades dos nossos alunos. A escola não pode ser o único lugar em que o aluno tenha acesso à assistência socioemocional e a todas as outras coisas. Não pode, porque sobrecarrega muito a escola e os profissionais da educação. Então a escola dos meus sonhos não seja um lugar de trabalhadores cansados e alunos que não veem aquele espaço ali como uma oportunidade de aprender e de conhecer o outro, enfim. Quando a gente fala de crianças e adolescentes LGBTs, é importante para a igreja e para a escola considerar que nós existimos, que essas crianças, esses adolescentes existem e que a escola precisa acolher essas crianças e esses adolescentes para além dos conteúdos escolares, né? Eu acho que essa última coisa que eu falei de expandir, né? Principalmente acho que a escola precisa quebrar e deixar esse lugar de formar pessoas. A escola, ela não tem que formar nesse sentido de construir alguém, né? Ela tem que ser esse espaço de possibilidade, que a criança, que o adolescente, ele vá se construindo. E você? Qual seria a escola dos seus sonhos? Conta aqui um pouquinho pra gente, é pra minha dissertação. Poderia ser brincadeira, mas eu realmente pesquiso esse tema. Nós te esperamos lá no nosso Instagram, que é @ohebreu, para você contar o seu sonho. Afinal, já dizia o poeta, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. O Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br.
Obrigado a todos que participaram desse episódio. Um pouco diferente, aliás, né? Bastante diferente do que você costuma ouvir. A gente quer saber se você curtiu, inclusive. Conta aqui pra gente. E claro, pra você o nosso agradecimento mais especial. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Mas olha, o Hebreu tá de aniversário no dia 28 de maio. E a gente tá completando 2 anos de caminhada e muitos encontros por aqui. Se você quiser dar aquela força, um presente de aniversário pra gente, apoie o nosso trabalho. E através das nossas redes e das nossas plataformas, você pode conhecer formas de financiar o nosso podcast. Olha, tá tudo aqui na descrição do episódio. E se você não puder contribuir financeiramente, compartilha esse e os outros episódios do podcast com a galera. Esse apoio também é super bem-vindo. Esse episódio teve roteiro, edição, montagem e sonorização de Lidomar Nepomuceno. Produção e revisão de roteiro, Lia Girão e Ronaldo Nogueira. Apresentação, Lidomar Nepomuceno e Lia Girão. Este episódio usou áudios de TV Cultura. Obrigada e até o próximo episódio.